Na noite de 17 de dezembro de 1961, uma cidade inteira entrou em choque em poucos minutos. O que deveria ser um espetáculo familiar terminou em uma das maiores tragédias da história do Brasil. Gritos, fumaça e fogo tomaram conta do local, enquanto centenas de pessoas tentavam escapar em meio ao pânico. O incêndio no Grand Circus norte-americano não foi apenas um acidente, foi um evento tão devastador que suas causas continuam sendo debatidas até hoje. Relatos da época descrevem uma cena de absoluta confusão. Em questão de instantes, a lona do circo foi tomada pelas chamas, criando uma armadilha mortal para quem estava dentro. Crianças, famílias inteiras e artistas ficaram presos sem entender o que estava acontecendo. Registros indicam que a velocidade do fogo surpreendeu até mesmo os socorristas, levantando questionamentos que jamais foram plenamente esclarecidos. A versão oficial apontou rapidamente para um ato criminoso isolado como causa do incêndio. No entanto, à medida que os dias passaram, começaram a surgir dúvidas incômodas. Testemunhos, documentos e análises posteriores indicam que o desastre pode ter sido agravado por uma série de falhas graves, que vão muito além de uma única ação individual naquela noite. Estruturas inflamáveis, ausência de rotas de fuga adequadas e falta de fiscalização aparecem repetidamente nos registros históricos. Nada disso foi discutido com profundidade no calor dos acontecimentos. Em vez disso, a atenção se concentrou em encontrar um culpado imediato, enquanto possíveis responsabilidades maiores permaneceram fora do debate público por décadas. Talvez por respeito às vítimas, ou talvez por conveniência institucional, muitas perguntas ficaram sem resposta. O que aconteceu naquela noite não pode ser reduzido a um único gesto ou erro isolado. Para compreender a dimensão real da tragédia, é preciso olhar além das chamas e investigar o que foi ignorado antes que o fogo começasse. Naquele período, circos itinerantes percorriam o país com poucas exigências legais e fiscalização mínima. Registros indicam que o Grand Circus norte-americano utilizava materiais altamente inflamáveis em sua estrutura, algo comum à época, mas extremamente perigoso. A lona, tratada com substâncias inadequadas, reagiu ao fogo de forma quase instantânea, transformando o espaço fechado em um ambiente sem chance real de escape. Relatos de sobreviventes apontam que as saídas eram escassas e mal sinalizadas. Em meio à fumaça densa e ao desespero, muitas pessoas não conseguiram identificar rotas de fuga. Documentos posteriores sugerem que a capacidade do circo pode ter sido excedida naquela noite, agravando ainda mais o caos. Esses fatores, embora conhecidos, receberam pouca atenção nas investigações iniciais. A resposta das autoridades também levanta questionamentos. Testemunhos indicam que o combate ao incêndio foi dificultado pela falta de equipamentos adequados e pela demora no atendimento. Não se trata de apontar falhas individuais, mas de observar um contexto estrutural precário no qual a prevenção parecia inexistente. O desastre expôs fragilidades que iam além do controle de qualquer pessoa específica. Enquanto o país acompanhava as notícias com consternação, a narrativa oficial começava a se consolidar. Um responsável direto foi apresentado, oferecendo à sociedade uma explicação rápida e aparentemente suficiente. No entanto, registros indicam que essa versão simplificava um evento complexo, desviando o foco de questões mais amplas sobre segurança, fiscalização e responsabilidade coletiva. Com o passar dos dias, a comoção deu lugar ao silêncio. Investigações técnicas aprofundadas sobre materiais, licenças e condições estruturais raramente avançaram. Para muitos pesquisadores, esse vazio documental não foi casual. Ele ajudou a encerrar o caso de forma conveniente, sem abrir espaço para uma discussão mais profunda sobre negligência sistêmica e falhas institucionais graves.
À medida que as investigações avançavam, alguns elementos passaram a chamar a atenção pelo que não aparecia nos relatórios oficiais. Registros indicam que não houve uma análise detalhada das autorizações de funcionamento do circo, nem uma verificação pública sobre inspeções anteriores. Esse silêncio documental levanta dúvidas importantes sobre como estruturas daquele porte operavam sem critérios claros de segurança. Depoimentos colhidos posteriormente sugerem que alertas sobre riscos já haviam sido feitos antes da tragédia. Relatos apontam que o uso de determinados materiais e a ausência de equipamentos de emergência eram conhecidos por funcionários e autoridades locais. Ainda assim, nenhuma medida efetiva foi registrada. Essa sequência de omissões sugere um ambiente onde a negligência era tolerada como parte do funcionamento normal. O julgamento que se seguiu concentrou-se em indivíduos específicos, encerrando rapidamente a busca por responsabilidades. Para muitos historiadores, esse recorte limitado impediu uma compreensão mais ampla do desastre. Ao tratar o incêndio como um evento isolado, evitou-se discutir falhas estruturais que envolviam fiscalização, legislação e prioridades institucionais da época. Enquanto as famílias das vítimas buscavam respostas, a cobertura midiática começou a diminuir. Documentos mostram que poucas reportagens questionaram o sistema que permitiu que um espetáculo reunisse centenas de pessoas em condições tão precárias. O debate público foi gradualmente substituído por homenagens e discursos de luto, importantes, mas insuficientes para enfrentar as causas reais da tragédia. Esse afastamento da análise crítica criou um cenário confortável para as instituições envolvidas. Ao não aprofundar responsabilidades, evitou-se o constrangimento de admitir erros coletivos. Assim, a memória do incêndio passou a ser preservada mais como uma fatalidade do que como o resultado de escolhas e omissões que poderiam ter sido evitadas. Com o passar dos anos, análises independentes começaram a revisitar o caso sob uma perspectiva mais ampla. Registros históricos indicam que tragédias semelhantes já haviam ocorrido em outros países, levando a mudanças rigorosas nas normas de segurança para espetáculos itinerantes. No Brasil, porém, o incêndio do Gran Circus norte-americano não provocou reformas imediatas, proporcionais à dimensão da tragédia. Documentos da época mostram que a fiscalização de eventos públicos continuou fragmentada, sem padrões nacionais claros. Autorizações eram concedidas de forma genérica, muitas vezes sem inspeções técnicas detalhadas. Esse contexto reforça a hipótese de que o incêndio não foi apenas resultado de um ato isolado, mas de um sistema que aceitava riscos elevados em nome da normalidade e da conveniência administrativa. Relatos de especialistas apontam que, mesmo após o desastre, materiais inflamáveis semelhantes continuaram sendo utilizados em estruturas temporárias pelo país. A ausência de punições institucionais efetivas contribuiu para a sensação de que a responsabilidade havia sido encerrada nos tribunais, quando, na verdade, questões estruturais permaneceram intocadas. O aprendizado coletivo esperado nunca se concretizou plenamente. Ao longo do tempo, o episódio passou a ser lembrado principalmente pela dor das perdas e não pelas falhas que o antecederam. Essa mudança de foco, embora compreensível do ponto de vista humano, dificultou a cobrança por mudanças reais. O silêncio institucional tornou-se parte do legado da tragédia, protegendo estruturas e práticas que deveriam ter sido profundamente revistas. Nesse estágio da análise, a hipótese de negligência criminosa sistêmica ganha força não por acusações diretas, mas pela repetição de omissões. Quando alertas são ignorados, normas inexistem e responsabilidades se dissolvem, o risco deixa de ser acidental.
O incêndio passa a representar o ponto final de uma cadeia de decisões equivocadas acumuladas ao longo do tempo. No fim, o incêndio do Grand Circus norte-americano permanece como uma ferida aberta na memória brasileira. Oficialmente, a história foi encerrada com condenações individuais e registros arquivados. Mas, quando observada em sua totalidade, a tragédia revela algo mais profundo, um cenário onde falhas previsíveis foram normalizadas até se tornarem fatais. A hipótese de negligência criminosa sistêmica não acusa um único culpado, mas expõe um modelo permissivo. Um sistema que autorizava, fiscalizava mal e reagia apenas depois do irreparável. Nesse contexto, o fogo não foi um evento inesperado, mas o desfecho lógico de uma sequência de decisões, frágeis, silenciosas e repetidas ao longo do tempo. As vítimas, muitas delas crianças, não morreram apenas por causa das chamas, mas pela ausência de barreiras que deveriam tê-las protegido. Cada saída bloqueada, cada inspeção ignorada e cada norma inexistente contribuíram para que o incêndio se transformasse na maior tragédia de circo da história mundial. Hoje, revisitar esse episódio não é um exercício de sensacionalismo, mas de responsabilidade histórica. Enquanto tragédias forem tratadas como acidentes isolados, os erros que as causaram continuam livres para se repetir. A memória, quando investigada, pode ser uma forma de justiça tardia. E talvez a pergunta mais incômoda não seja se houve negligência criminosa, mas quantas outras tragédias só não aconteceram porque o acaso foi mais misericordioso naquele dia. Se essa história te fez refletir, deixe nos comentários sua opinião. Acidente inevitável ou negligência sistêmica acobertada? Seu apoio ajuda esse tipo de investigação a continuar viva.